Começando mais um Insight aqui na Alma e Consciência TV, no flaviosiqueira.com. É um grande privilégio poder estar contigo aqui para a gente conversar, para a gente compartilhar experiências, trocar ideias, refletir. E eu insisto nesse privilégio que é refletir, que é pensar, que é enxergar as coisas. Se nós tivéssemos a dimensão do significado disso, talvez não estivéssemos num sentido tão perdido no caminho, tão perdidos na vida, nas escolhas, nas propostas que tantas vezes, sem que a gente perceba, nos tira do foco e nos distrai. Eu não estou falando de propostas do mal, propostas mal intencionadas, mas a vida é cheia de oportunidades, de escolhas, de caminhos, de propostas que vai nos distraindo. E quanto mais distraídos nós estamos, menos conectados com a vida, menos conectados com os movimentos sutis que todos os dias nos chamam de volta para casa, nos mostram o caminho a seguir, nos respondem perguntas tantas vezes tão enraizadas na gente, razão de tanta inquietude, de tanta dor, de tanto sofrimento, muitas vezes, e que, no entanto, não precisaria ser assim. A gente, às vezes, adula o sofrimento achando que é necessário passar pelo sofrimento, porque o sofrimento depura, porque há lições no sofrimento. De fato, há lições em tudo, inclusive no sofrimento. Mas tem muito sofrimento que poderia ser evitado, que poderia ser poupado, se você simplesmente estivesse atento aos sinais. E isso não tem nada a ver com acumular necessariamente informações, conceitos, desenvolver a sua inteligência, aplicar o seu conhecimento em teorias, em fórmulas, se isso não lhe apontar para a simplicidade que o seu caminho deve ter, para a atenção que você deve despender para o que acontece à sua volta e se conecta contigo. Aliás, é por isso, porque tudo que acontece à nossa volta, todo mundo que vai de alguma maneira se construindo ao nosso redor, e aí tem cara de gente, tem cara de bons acontecimentos, tem cara de maus acontecimentos, tem cara de lugares, tem cara de sagrado, tem cara de profano. Mas tudo isso, de fato, nos reflete. Antes do sagrado virar sagrado, como nós falamos alguns programas atrás, o sagrado que imantou aquele templo, aquele lugar, aquela pessoa, nos habitava, nos habita. E então nós projetamos aquilo. Mas aquilo é só aquilo. Assim como o profano, o herege, o mal, que tantas vezes reflete o mal que mora em nós, que nos habita. Note que eu não estou aqui relativizando, não faz parte da intenção desse programa aqui. Um dia a gente pode até falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso, mas hoje eu não quero falar sobre a existência ou não existência do bem ou do mal, natureza, causa do bem ou do mal. Talvez seja um assunto interessante, mas o que eu quero dizer é que bem e mal são polos que no fim das contas se conectam. Luz e trevas, dependendo da perspectiva, é a mesma coisa. E todos estão ali, de alguma forma, recebendo a minha projeção e respondendo conforme aquilo está aqui dentro. Então, quanto mais distraído eu ando em relação aos mundos que vão se formando, que vão se criando dentro de mim, mais desconectado eu vou me tornando em relação aos acontecimentos, às experiências e a tudo que vai se apontando, se aconchegando, se colocando, se encaixando à minha volta, justamente para que eu me enxergue, para que eu saiba quem sou. O nosso tamanho tem muito a ver com isso. Eu não estou falando do tamanho de corpo, nem da extensão, da largura, nem da aparência, mas eu cresço quando os meus braços vão além desse corpo aqui, da onde os meus braços podem esticar, podem tocar. Os meus braços vão até você, quando o meu toque transcende aquilo que eu posso tanger e, através das minhas palavras, através do meu pensamento, através da minha consciência, chega em outro lugar e te toca. Isso vai nos aumentando, isso vai gerando dentro da gente uma dimensão que não cabe necessariamente dentro de um corpo. E já que não cabe dentro de um corpo, abraça a vida. Abraça o mundo, abraça as pessoas, abraça a natureza, abraça tudo que existe. E te desperta para essa condição de consciência de quem anda atento.
No fim das contas, e eu sei que não é a primeira vez que eu passo por esse assunto, que eu falo sobre isso, o que nos dimensiona, ou nos redimensiona, nos desperta para essa condição, é justamente a minha disponibilidade de caminhar em atenção, atento e atenta para todos os sinais, para todos os movimentos, para todas as mensagens, para todos os profetas, para todos os carteiros que trazem mensagens existenciais. Não são necessariamente os funcionários dos Correios, mas carteirozinhos que nem sabem quem são e que te entregam correspondências todos os dias, mensagens que chegam pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, mensagens que chegam durante o dia, durante a chuva, durante a escuridão, durante as trevas da vida. E tantas vezes a gente passa por esses momentos de trevas, pelo menos assim a gente se sente, de dificuldade, de escuridão, de falta de respostas. Eu não sei se você já passou por isso, provavelmente já, acho que todo mundo já teve esse momento de, num ponto da caminhada, num ponto da vida, ansiar que alguém te diga o que fazer, para onde ir. Ai, se eu tivesse as respostas, e aí eu vou pedir para Deus, eu vou pedir para os santos, eu vou pedir para o Espírito, eu vou pedir para a igreja, eu vou pedir para o padre, para o pastor, para o sacerdote, para quem de alguma maneira se oferecer como oráculo para mim. Mas a carta está lá, sobre a mesa, em cima do sofá, no chão onde eu piso, no espelho aonde eu olho, para todos os lugares que eu vou. Cartinhas, bilhetes, mensagens, tão sutis e aparentemente tão pequenininhas que eu nem me dou ao trabalho de abrir, porque eu estou distraído. E quanto mais distraído eu sou, e quanto mais eu alimento essa condição de distração em mim, menos atento, obviamente, passarei por isso, e mais exposto a tudo que é vacuidade, a tudo que é desnecessário, a tudo que vai gerando sobrecarga. É desnecessário, não fala nada, não diz nada a não ser um analgésico para aquele momento, mas vai no acúmulo daquilo gerando sobrecarga e me intoxicando para perceber os movimentos e os sinais que a vida me mostra o tempo todo. Eu não estou aqui me referindo especificamente a nada, não pense que eu estou aqui dando indireta para isso ou para aquilo, mas você pode encaixar isso, né, naquele analgésico que você toma de alguma maneira. E note que eu não estou dizendo também que o analgésico necessariamente é mal. Um exemplo aqui. Tem gente que se afunda na comida. Está mal, está triste, está deprimido e come. Comida é mal? Claro que não. Precisamos da comida? Precisamos. Mas quando ela vira tentativa de resposta para a minha dor, aplacamento para a minha culpa, ela acaba fazendo mal. Ela vem em excesso, vai gerar doenças, vai gerar problemas no meu corpo. É assim para tudo. Mas a distração também nos tira do equilíbrio, nos tira do caminho do meio, faz com que a gente se inquiete diante da vida, e inquietos nós jamais saberemos as respostas, nós jamais perceberemos os carteiros. Os carteiros, os mensageiros, eles não vêm necessariamente com uma roupinha pronta, aquela roupinha amarela e azul dos Correios, o chapeuzinho, a bolsa e tal, não. Eles não vêm com uma placa escrito carteiro. E nem se identificam como tal, porque muitas vezes um carteiro não sabe o que é. Ele é. E ele só é porque traz mensagens, mas não porque alguém lhe pediu para levar, não porque esse é o trabalho, mas porque as mensagens estão nos carteiros. As mensagens estão em todos os lugares e os carteiros muitas vezes são mensagens. Os carteiros que trazem as mensagens que chegam pelo caminho, pela vida. A minha proposta nesse nosso insight aqui, depois de todo esse caminho, depois de toda essa reflexão, para a gente já se encaminhar para a conclusão do nosso encontro aqui, é muito simples. E eu quero que você preste atenção nisso. Eu só estou te lembrando, de alguma maneira, e eu queria que você conectasse isso às tuas experiências, que as respostas que você está procurando, que o aplacamento para essa dor, a luz ali no caminho e no fim do túnel já foi acesa. As respostas já existem, o aplacamento já foi disparado. E está tudo espalhado. Está tudo aí. Já está, já está. Não há necessidade de se transformar em outra coisa, muito menos em alimentar qualquer tipo de sabedoria, intelectualidade, ainda que ela tenha pesos de espiritualidade, de academia, de filosofia, do que quer que seja. É desnecessário.
Não precisa seguir nenhum tipo de movimento específico, uma religião específica, uma pessoa específica, um livro específico. Nada disso é necessário, porque as mensagens fazem parte da vida. As respostas já são. As soluções, a luz que a gente precisa para não andar tateando no escuro, para não andar trombando por aí, tropeçando em qualquer coisa, já foi acesa. Ela não precisa ser acesa, ela já foi. Eu só preciso abrir os olhos. A distração faz com que eu caminhe de olhos fechados, reclamando da escuridão e ouvidos tapados, reclamando da surdez, sem que eu me habilite a simplesmente tirar as mãos dos ouvidos, dos olhos, abrir, enxergar, ouvir e perceber. É tão simples que fica chato, né? É tão simples que fica complicado, é tão simples que fica pesado para muita gente, que por conta da necessidade de alimentar o ego, de se sentir superior, diferenciado de alguma maneira, especial de um jeito ou de outro, acaba elegendo dificuldades para ter acesso ao que é. É por isso que os seres mais simples, aqueles que não complicam a vida, talvez porque não tenham sido introduzidos essa complexidade de pensamentos e de ideias que a gente gosta tanto de alimentar, na sua simplicidade, na sua ingenuidade, simplesmente são e se conectam em simplicidade com o ar da manhã, com a chuva, com o abraço, com o cheiro de café, com o cachorro, amigo, que vem brincar, com o momento a dois, ele e ela juntos, pessoas que se amam, parentes, pequenos sinais, pequenos acontecimentos, pequenas coisas da vida que vão nos dando a dimensão do que realmente importa e, como eu disse no meio do nosso papo, nos expande. Não necessariamente em corpo, mas em alma, em consciência, em espírito. É só isso. Bom, se você quiser eu posso até inventar algumas coisas, eu posso criar aqui os 8 passos para você atingir a pacificação. Eu te garanto que eu vou vender muito mais livros do que eu vendo. É bom para os negócios, mas não é a minha intenção. É só isso, é só isso. A minha proposta hoje aqui é que você, a partir de agora, e esse é um tema que eu quero insistentemente trazer aqui no nosso programa, esteja atento. Veja, ouça, perceba, você não precisa aprender nada no sentido consciente, mas você precisa apreender no sentido de apreensão, de significados que lhe habita, especialmente no exercício diário, constante, cotidiano, sutil, tantas vezes, de projetar no caminho aquilo que você é e deixar que o caminho se conecte contigo e você se conecte com o caminho e você se expanda e no real tamanho, consciente de quem é você, se pacifique. De um jeito ou de outro, com cenários diferentes, a gente volta, cenários de argumento, de conversa, de ilustrações, a gente volta a falar sobre isso nos próximos insights que estão disponíveis no site da Alma e Consciência TV e no blog flaviosiqueira.com. Você pode, inclusive, também pensar sobre isso, me ouvir na webradiovagalume.com, 24 horas de programação, sendo que eu estou ao vivo das 8 às 10 da manhã no horário de Brasília, e aí depois tem reprise do programa, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, webradiovagalume.com. Um beijo para você, pense nisso e até o próximo.